Alguém detonou uma bomba atômica e ninguém sabe ao certo quem foi. Em algum lugar entre a África e a Antártida, houve uma enorme explosão nuclear. O problema de ninguém deveria estar testando armas nucleares naquele momento, e ainda mais misterioso, os Estados Unidos não faziam ideia de quem estava por trás disso. Hoje vamos analisar o incrível incidente Vela. Fiquem até o final, é imperdível, eu prometo, isso vai te surpreender. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Uma enorme explosão nuclear que sacudiu o oceano, e o responsável continua desconhecido. Se você quiser sempre ficar por dentro de histórias fascinantes como essa, já aproveita e se inscreve no canal. Assinar não custa nada, assim, você nunca mais perde um vídeo e ainda me ajuda. Quem já é inscrito pode apoiar o vídeo deixando um like. Quem sabe a gente bate 5.000 curtidas. Aí o YouTube mostra esse vídeo para ainda mais pessoas. Mas agora, vamos ao nosso mistério nuclear. Para entender por que o misterioso teste nuclear de que estamos falando hoje foi tão polêmico, precisamos voltar ao tempo da Guerra Fria. Nos anos 1960, os Small lançaram um programa secreto de satélites chamado Vela. Esses satélites tinham uma única missão: detectar testes com armas nucleares em qualquer lugar do mundo. Entre 1963 e 1970, 12 desses satélites de vigilância de alta tecnologia foram lançados ao espaço. Uma espécie de polícia atômica cósmica, por assim dizer. O motivo para essa vigilância tão elaborada foi o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares de 1963. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética concordaram em não testar mais armas nucleares na atmosfera, debaixo d'água ou no espaço. Testes subterrâneos ainda eram permitidos, mas todo o resto era proibido. Os satélites Vela deveriam garantir que todos cumprissem o acordo, e esses satélites eram realmente bons no que faziam. Eles estavam equipados com os chamados medidores de explosão. Juro, eles realmente se chamam assim. Esses sensores ópticos podiam identificar de forma inequívoca a assinatura característica de duplo clarão de uma explosão nuclear. Quando uma bomba atômica explode, primeiro ocorre um clarão de luz extremamente intenso. Depois, a bola de fogo esfria um pouco e gera um segundo clarão de luz, mais longo. Esse padrão é tão único quanto uma impressão digital, mas, claro, muito mais energético. Até 1979, os satélites Vela tinham detectado 41 testes nucleares atmosféricos, todos realizados pela França ou pela China, que não tinham assinado o Tratado de Proibição de Testes. Os sensores nunca haviam disparado um alarme falso. Até aquele fatídico dia de setembro, em 22 de setembro de 1979, às 0h53, horário local, o satélite Vela 691 registrou o típico sinal de duplo clarão de uma explosão atômica. Em questão de minutos, os alarmes soaram na base aérea Patrick, na Flórida. Os técnicos baixaram os dados dos satélites e analisaram-nos, e o que viram era claramente a assinatura de uma detonação nuclear. Através da triangulação com outros postos de vigilância, os americanos conseguiram determinar rapidamente as coordenadas aproximadas: 47 graus sul, 40 graus leste. Isso colocava a explosão no meio do Oceano Índico, entre as Ilhas Crozet, pertencentes à França, e as Ilhas Príncipe Eduardo, na África do Sul. E a partir daqui a história fica realmente misteriosa. O presidente Jimmy Carter anotou em seu diário que o teste poderia ter sido realizado a partir de um navio. Mas qual país arriscaria realizar um teste nuclear ilegal e, com isso, possivelmente desencadear a Terceira Guerra Mundial? Antes de a gente ir mais a fundo, deixa aí nos comentários o seu palpite. Qual país detonou secretamente uma bomba atômica? Estou muito curioso para saber suas suposições. A princípio poderíamos pensar na França, mas isso era praticamente impossível. Os franceses tinham um campo de testes perfeitamente equipado no atol de Mururoa, onde realizavam todos os seus testes em poços subterrâneos profundos desde 1975. Além disso, esse lugar ficava a mais de 7.000 quilômetros de distância das próprias Ilhas Crozet deles. Por que eles iriam tão longe? A África do Sul já era mais suspeita. Mas os motivos ficaram mais interessantes. Em 1979, a África do Sul, ainda na época do Apartheid, travava uma guerra acirrada contra Angola, onde estavam estacionados 36 mil soldados cubanos. Um teste nuclear bem sucedido teria sido uma mensagem clara: deem mais um passo para o Sul e vejam o que acontece. E a África do Sul já havia tentado testar armas nucleares antes. Em 1977, a CIA flagrou o país cavando secretamente um enorme poço de teste no deserto de Kalahari. O presidente Carter reclamou e as perfurações foram interrompidas.
Isso possivelmente forçou a África do Sul a procurar outras opções de teste. Por exemplo, em alto mar, mas a história fica ainda mais complexa, porque a África do Sul tinha um parceiro secreto, Israel. Na década de 1970, os dois países eram aliados próximos. Ambos aparentemente trabalhavam secretamente em armas nucleares. E aqui é que fica realmente interessante. A África do Sul tinha as matérias-primas, grandes reservas de urânio e a quantidade necessária para o enriquecimento. Israel tinha o know-how técnico para construir armas nucleares. Em 2010 foram divulgados documentos secretos sul-africanos que provam que Israel tinha oferecido armas nucleares à África do Sul em 1975. Eles até assinaram um acordo secreto com o nome de Código Segment, mas a prova mais bombástica vem de Dieter Gerhard, um espião condenado pela União Soviética que era comandante da base naval de Simonstown, na África do Sul, na época do incidente Vela. Depois de sair da prisão em 1994, ele disse: "O clarão foi causado por um teste israelo-sul-africano com o nome de código Operação Fênix. A explosão foi limpa e não deveria ser descoberta, mas não foi tão inteligente quanto se pensava e o tempo mudou, de modo que os americanos perceberam." Agora, alguém poderia pensar, espera aí, talvez os satélites enganaram. Melhores sensores não são infalíveis. Mas os dados são bastante claros. O Vela 6911 não estava só equipado com sensores ópticos, mas também com detectores de raios gama, raios X e nêutrons, e todos dispararam ao mesmo tempo como uma árvore de Natal piscando. Além disso, microfones secretos da Marinha do ZMN registraram sinais hidroacústicos que indicam uma explosão nuclear na superfície do mar. Agora vem a parte, digamos, realmente interessante da história. Quando o governo Carter percebeu o que poderia ter acontecido ali, formou uma comissão de investigação composta por 8 dos principais cientistas. O chamado Painel Rainer, nomeado em homenagem ao engenheiro do MIT Jack Rainer. E aqui foi feito algo muito estranho. O painel recebeu a missão de apenas verificar se o duplo flash poderia ter sido um fenômeno natural, não quem tinha feito o teste. Mais estranho ainda, os cientistas não puderam acessar as informações mais importantes dos serviços secretos. Eles não viram os registros hidroacústicos nem outras provas que pudessem indicar quem tinha feito isso. O painel Rainer concluiu em 1980 que o incidente Vela provavelmente não foi causado por uma explosão nuclear, mas por um meteorito que pode ter atingido o satélite. Uma tese bastante ousada, se considerarmos que os mesmos satélites haviam identificado corretamente 41 testes nucleares confirmados anteriormente, sem nunca terem emitido um alarme falso. Por que esse encobrimento? A resposta está na geopolítica. Os Israel provavelmente não queriam acusar publicamente Israel ou a África do Sul de realizar testes nucleares ilegais. Apesar de todas as tensões, ambos eram aliados importantes dos PIAXO numa situação mundial complexa. Aliás, esse é um padrão que se repete ao longo da história. Às vezes, as considerações políticas são mais importantes do que a verdade pura, seguindo o lema: "Você não dedura seus amigos." Um princípio que aprendemos já no pátio da escola e que, ao que parece, também vale na política internacional. Hoje, mais de 40 anos depois, o incidente do Valer ainda está oficialmente sem solução. Os estudos da CIA feitos nos dias e semanas após o acontecimento ainda estão classificados, mas as evidências falam por si só. Em setembro de 1979, alguém muito provavelmente detonou uma bomba atômica e é quase certo que os serviços secretos americanos também sabem quem foi. Isso me faz lembrar uma citação de Otto von Bismarck, que adaptada diz: "Política é como salsicha, é melhor não estar presente quando ela está sendo feita." E se vocês não quiserem perder mais novidades interessantes, então aproveitem para se inscrever no canal agora e não esqueçam de deixar o like para a gente bater os 5.000 likes. E agora, vamos viajar da nossa Terra para o cosmos. Físicos encontraram indícios de que o nosso universo pode estar dentro de um buraco negro. Não é brincadeira. Essa teoria já existe há algum tempo, mas novos dados do telescópio James Webb podem agora fornecer as provas. Tudo sobre isso e uma verdadeira crise de identidade cósmica você encontra no vídeo indicado no canto superior direito. Não deixem de clicar lá. E se você clicar no canto inferior direito, vai encontrar outro vídeo interessante sobre o espaço e a ciência. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!